Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, até o verso de número 46. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós começamos a pregar um sermão com o título Os Cálices Amargos. Eu disse aos irmãos que esse sermão ele tem como fundamento a palavra de Deus, e nós a lemos agora, mas tem como fundamento também as ideias que o pastor Estevão Fernandes, da Primeira Igreja Batista em João Pessoa, ele pôde escrever no seu livro. O título do livro que o pastor Estevão escreveu são Os Cálices Amargos no Ministério. Mas eu gostei tanto desse livro, irmãos, que sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de fazer menção sobre as ideias principais desse livro, porque são aplicações para a nossa vida que vão margeando, que vão permeando, que vão fazendo parte de toda a nossa vida, que vão mexendo com toda a nossa vida. São lições muito preciosas. Sempre que tenho oportunidade, leio novamente esse livro. Quando tenho oportunidade de pregar, prego. Já compartilhei sobre a mensagem desse livro também no seminário, e constantemente ele é também alimento para a minha vida. Na semana passada eu compartilhei com os irmãos sobre os 3 primeiros cálices amargos, que, tendo como fundamento o ministério e a vida de Jesus, e aquilo que Jesus viveu ali no Getsêmani, quando Jesus diz: Senhor, em oração, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Esse verso, irmãos, levou o pastor Estevão a algumas reflexões, e ele também nos leva a algumas reflexões sobre alguns cálices amargos que a gente pode experimentar na nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre o cálice da ingratidão, o cálice da traição e o cálice da solidão. Hoje eu quero falar sobre mais 3, e os 3 últimos. E o primeiro deles que quero falar nessa noite é o cálice da indiferença. E eu quero ler Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. A Bíblia diz assim, irmãos: Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante que Paulo, escrevendo aos Filipenses, a chamada Carta da Alegria, ele fala o que acabamos de ler para aquela igreja com gratidão no seu coração, pelo que aqueles irmãos faziam pela sua vida e pelo seu ministério. Mas essas palavras de Paulo também deixam algo muito claro para nós, que o nosso contentamento, a nossa honra plena, que a ação maior sobre a nossa vida, e por isso a nossa vida deve ser vivida para o Senhor, porque em todas as áreas, em todo o tempo e por toda a eternidade, é o Senhor quem cuida e quem cuidará de nós. A honra da nossa vida a cada um de nós será dada pelo nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós caímos numa ilusão, numa visão romântica, esperar honra de quem não se importa conosco. Às vezes, irmãos, nós podemos participar de um evento público e esperar que de alguma forma alguém nos honre, porque de repente a gente é ali um morador zeloso com a nossa rua, a gente tem uma ação que beneficia a sociedade onde o Senhor nos colocou, a gente procura honrar digna e corretamente com as nossas responsabilidades, e a gente em algum momento espera que de repente no evento público alguém venha reconhecer aquilo que fazemos. Meus irmãos, desconstrua isso da sua cabeça. Não fique colocando esperança na sua vida, de receber na sua vida honras e mais honras. Tenha na sua vida o contentamento, a alegria de ser honrado por Deus. Agora, honre quem merecer honra. Se porventura alguém já errou com você, não cometa o mesmo erro com o teu próximo. Sempre dê honra a quem merece honra. Faça isso. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós, pastores, caímos nessa cilada de querer num evento público receber honras, quem sabe de autoridades civis. Eu não perco meu tempo com essas coisas. Agora, irmãos, é triste quando um pastor ele não recebe a honra do seu próprio rebanho. É muito triste, irmãos, quando pessoas que se dizem cristãos não têm a coragem de abrir as suas bocas e honrar e reconhecer aqueles que zelam por suas vidas. Isso é muito triste, isso é muito feio. Um dia desses, irmãos, eu fui cumprimentar uma pessoa com todo carinho que eu cumprimento, porque eu acho que eu não sou ignorante quando eu cumprimento as pessoas. E a pessoa chega e tem um tratamento assim horrível. E aí você para e pensa, mais do que algo meramente na perspectiva humana, muito mais do que isso. Isso se dá também no campo espiritual. Quando pessoas não conseguem reconhecer a autoridade de pessoas da parte de Deus, sendo que pessoas que se consideram e são de rebanhos. O problema dessas pessoas não é tão somente com o homem que está diante delas, mas acima de tudo é um problema espiritual, porque são pessoas que não se submetem nem a nada e nem a ninguém, nem a Deus. Porque se como ovelhas do rebanho de Cristo Jesus se submetessem ao Senhor Jesus, iriam honrar aqueles que o Senhor levantou como líderes sobre as suas vidas. Mas não o fazem, porque são impastoreáveis. Porque não são ovelhas, são lobos. Ovelhas não mostram o dente para morder ninguém. Quem faz isso é lobo. Por isso que quando Deus deu lá, e Davi usa essa expressão, o teu cajado e o teu bordão. Com a parte curva do cajado se resgata,
com o bordão faz assim, o empurra, porque é lobo e porque quer fazer mal às ovelhas. Isso é interessante, irmãos. E eu não tenho dificuldade em compartilhar o que estou compartilhando com os irmãos, porque é exatamente o que eu creio. Às vezes, irmãos, nós queremos uma honra de pessoas, mas a nossa honra deve vir do nosso próprio Deus. A nossa vida deve ser vivida para Deus. A nossa motivação deve estar em agradar ao Senhor da nossa vida. Isso vai muito mais além do que o ministério que nós exercemos na casa do Senhor. Porque se você é um profissional, em qualquer área que você milita, que Deus levantou você para militar, se você não tiver a perspectiva de fazer o melhor e fazer para a glória de Deus, se a sua perspectiva for de receber a glória dos homens, você vai se frustrar. E você não vai fazer algo bom, porque aquilo que você está fazendo é falso, porque você quer receber a glória de homens. E a glória que se recebe dos homens é glória vã. Tudo que temos e somos vem do Senhor, e a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Você é um pedreiro, e você pensa assim, eu vou fazer a melhor parede que eu puder fazer, porque uma pessoa vai morar nessa casa, mas eu sou um servo de Deus, e aquilo que eu faço é para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, irmãos, vai ser bênção por onde Deus conduzir a sua vida. Eu sou um profissional liberal, eu sou um atendente, eu trabalho aqui atendendo as pessoas. Desde a hora que eu chego até a hora que eu vou embora, eu faço isso aqui para a glória. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, muitas e muitas pessoas serão abençoadas pela sua vida. A honra que você vai receber vai ser a honra da parte de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso também é interessante. Você está focado ali em fazer o seu melhor. E você faz ali o seu melhor. E você atende uma pessoa 50 vezes em uma hora. Em uma hora, você atendeu a pessoa 50 vezes. Pronto, o que você quer? Toma. O que você quer? Toma. E aí, num dado momento, você falou assim, só um minutinho, que eu vou me abaixar aqui para pegar a folha que caiu. Mas você não presta. Está vendo só? Eu estou pedindo aqui você não me atendeu na hora, no momento que eu falei. Perceberam, irmãos? Se o nosso foco for a honra dos homens, a gente vai se frustrar. O foco da nossa vida, o foco do nosso ministério, deve ser sempre honrar ao nosso Deus. Fazer aquilo que é para a glória do Senhor. A nossa perspectiva muda, o nosso contentamento muda e a paz no nosso coração permanece para a glória de Deus. Mateus capítulo 25, verso 21. E o seu Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Ah, Senhor, isso que eu estou fazendo aqui é tão pequenininho, é tão pouquinho, mas, Senhor, é pequenininho, é pouquinho, mas eu vou fazer para a glória do Senhor. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel. Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. João capítulo 12, verso 26. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Nós iremos experimentar o cálice amargo da indiferença. Quem sabe nós já experimentamos, estamos experimentando, podemos experimentar. E aí
nós temos que fazer igual Jesus fez e falou lá em Lucas 22, 42. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Um segundo cálice amargo que o Senhor Jesus pôde experimentar e que nós também podemos, em algum momento, beber desse cálice, é o cálice da injustiça. E esse é duro também, irmãos. Lamentações, capítulo 3, versos 52 até o verso 66. Os meus inimigos, sem motivo, me caçaram como ave. Atiraram-me vivo na cova e lançaram-me pedras sobre mim. Águas me encobriram a cabeça e eu pensei, estou eliminado. Da profundeza da cova invoquei o teu nome, Senhor. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido ao meu lamento, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Defendeste a minha causa, Senhor. Remiste a minha vida. Viste a injustiça que sofri, Senhor. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus desígnios contra mim. Senhor, ouviste os seus insultos, todos os seus planos contra mim. Os lábios, os pensamentos dos que se levantam contra mim o dia todo. Observa-os, quando se assentam e quando se levantam. Eu sou o objeto de suas canções. Senhor, tu lhe darás a recompensa conforme a obra das suas mãos. Tu lhe darás dureza de coração, tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Romanos, capítulo 8, verso 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos imunes, isentos a experimentar do cálice amargo da injustiça. E assim como o Senhor Jesus falou lá no lugar de amassar uva, no lugar de dor e sofrimento, lá no Getsêmani, sendo ele 100% Deus, 100% homem, sabendo de tudo aquilo que ele iria experimentar, ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Jesus, irmãos, foi julgado, tratado, crucificado como um impostor. Ele veio para a cruz. Tudo isso ele teria que passar, mas passou, irmãos. E quando nós olhamos para o Senhor, aquilo que ele passou, nós podemos ver muito claro que ele veio para isso. Mas todo o processo humano que se deu com fundamento à injustiça. Tanto que estava lá aquele que nunca pecou e um assassino, um homicida, alguém que matava e roubava. Crucifica Jesus e solte Barrabás. Meus irmãos e minhas irmãs, como é difícil experimentar o cálice da injustiça. Como isso é desafiador. Infelizmente, em algum momento, nós podemos experimentar. Mas Deus é a nossa justiça. Salmo 59, versos 16 e 17. Eu, porém, diante da injustiça, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria o teu amor fiel, pois me tem sido fortaleza e refúgio no dia da angústia. Cantarei louvores a ti,
força minha, porque Deus é a minha fortaleza. É o Deus que me mostra o seu amor. Deus é a justiça para os seus filhos. Salmo 103, versos 17 e 19. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e a sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. Deus é a nossa justiça. Nós não estamos isentos de beber desse cálice. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração se move por uma boa motivação, algo da parte de Deus. Mas às vezes, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, perto de nós, aqueles que são alvo das nossas ações, podem não entender da mesma forma e podem atribuir injustiça à nossa justiça. Podem atribuir maldade àquilo que o nosso coração se motivou como bondade. Isso é muito duro. Isso é um cálice amargo que a gente experimenta. Vez por outra, a gente experimenta isso. Porque, irmãos, só quem conhece a verdade plena do nosso coração é o nosso Deus, que é a nossa justiça. Ele conhece a verdade plena do nosso coração. Quantas vezes, irmãos, boas atitudes e boas ações não são compreendidas e são apontadas como injustiça. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Um terceiro cálice, irmãos, para nossa compreensão, esse Jesus não experimentou. Esse quem experimenta somos nós, pessoas. Esse nós temos que pedir ao Senhor que nos livre sempre dele, sempre. Que é o cálice da pecaminosidade, que é o cálice amargo da morte. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Esse cálice da pecaminosidade nós temos que afastar da nossa vida em todo o tempo. Davi, ser humano como cada um de nós, Davi, ele experimentou o cálice da pecaminosidade. Mais interessante, irmãos, mais interessante na história, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ele pôde experimentar o cálice da vida e ser restaurado. Salmo 51, verso 1, a Bíblia diz assim: Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos
que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agrada de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. A história de Davi é pública, nós a conhecemos. Tem gente aqui na igreja que, se não tiver em casa na hora da novela, vê no YouTube depois a história dos reis de Israel. E no momento está falando sobre Davi, não é isso, irmãos? Eu não continuo vendo, não, mas eu vi um episódio que foi interessante. Nós sabemos a realidade do que Davi cometeu: adultério, trabalhou para que um homem fosse morto. E Davi pôde experimentar na sua casa, na sua família, no seu reinado, na sua vida, a consequência dos seus pecados. E diante da palavra do Senhor sobre a sua vida, quando Deus usa o profeta para que com muita clareza possa falar com Davi, Davi então se coloca diante do Senhor. E no Salmo 51 e no Salmo 32, nós vemos as palavras de Davi, confessando ao Senhor o seu pecado, pedindo que o Senhor possa restaurar a sua vida. Que o Senhor possa fazer algo novo na sua vida, na sua história, na sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum de nós está livre de experimentar o cálice da pecaminosidade. Nós temos que pedir dia e noite: Senhor, afasta de mim, Senhor. Eu não quero esse cálice na minha vida. Vigilantes diante do nosso Deus, em oração, em obediência, atentos, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, permanecer vigilantes, obedientes. E se pecarmos, irmãos e irmãs, não permanecermos no pecado, darmos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que nos chama ao arrependimento, a confessarmos os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor e vivermos para a honra e glória do Senhor uma nova vida, a vida que o Senhor tem a cada um de nós. 1 João 1, verso 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, o cálice da pecaminosidade, nós devemos abrir mão dele, pedir ao Senhor que afaste de nós e nos afastarmos
do cálice da pecaminosidade. Isso é segurança, isso é prevenção para a nossa vida. Mas eu quero repetir. Se porventura algum de nós esteja experimentando o cálice da pecaminosidade, abandone esse cálice hoje em nome de Jesus. Não brinque com o pecado, porque o pecado vai arruinar, vai matar você. Não brinque com o pecado. Você pode estar fazendo alguma coisa que ninguém vê, e você está crente que está abafando. Essa coisa que ninguém vê, que você está fazendo de forma oculta, isso vai levar você à morte. Abandona isso em nome de Jesus. Isso vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família, vai destruir aquilo que Deus deu a você. Isso vai fazer com que você não viva a vida que Deus tem para você. Abandona isso em nome de Jesus. Existe um lugar excelente para você entregar os seus pecados aos pés de Jesus. Coloca aos pés de Jesus. E diz: Senhor, está aqui o cálice da pecaminosidade. Eu coloco aos teus pés, Senhor. Me livra disso, Senhor. Me perdoa, Senhor. Restaura a minha vida, porque eu quero viver com o Senhor. Eu quero viver para a glória do teu nome. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Esse é o lugar que devem estar os pecados que porventura hoje possam ainda povoar a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, alguns cálices amargos, nós devemos orar: Senhor, se for possível, afasta de mim, todavia seja feita a tua vontade. Porque tem coisas que Deus vai tirar, outras Ele vai permitir a gente passar por ela. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o pecado, irmãos, a gente tem que dizer: Senhor, está aqui, ó. Isso eu não quero na minha vida. Eu coloco aos teus pés, Senhor. Toma a minha vida, limpa-me, sara-me, liberta-me, transforma a minha vida e o meu coração. Faz por mim, Senhor, aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Eu coloco diante do Senhor, em nome de Jesus.